IPCA+, ou Selic? Esse é o Fight Sport de hoje para vocês especialmente. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque essa é a pergunta de um excelente do canal e hoje vamos falar que nessa luta quem que ganha e por que ganha. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando pela primeira vez no canal, então bora se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser avisado de cada novo conteúdo, é isso mesmo. E aqui no nosso estúdio do Excelência no Bolso, você sim vai trazer mais dinheiro para o seu bolso e principalmente estamos antenados no que vocês estão comentando aqui nos vídeos. Então, não deixe de fazer o seu comentário, que a gente vai ler e vai trazendo novos conteúdos. Hoje nós trouxemos o IPCA no ringue contra a Selic. E quem é que traz isso para nós? O Flávio Santana. Aí ele fala, boa tarde, professora, tudo bem? Parabéns pelo vídeo, show, tá? Por favor, me explica. A senhora fala sobre ter na carteira IPCA+. Observação. Ah, legal, hein? 2022, eu peguei um Tesouro Selic 2027. Prestem bem atenção. E IPCA+ 2026. Olha que legal. Bom, vão levar até o vencimento os dois títulos. E você está de parabéns, Flávio, porque essa é uma das melhores estratégias do Tesouro. Principalmente para aqueles que querem ter um patrimônio em investimentos e viver de renda. Coloquei o mesmo valor em ambos, beleza. Hoje, 2025, na carteira, eu vejo o IPCA+ 26 me dando, esqueci de, essa lousa aqui é danada, me dando menos rendimento que o Tesouro Selic 2027. Observação. Mesma data de compra, mesmo valor investido. Como leigo, ou seja, eu não estou entendendo, eu entendo que, quer dizer, ele está entendendo que ele não entende, que no caso o IPCA+, não é tão vantajoso em relação ao Selic 2027. Olha, Flávio, meus parabéns. Tirando as brincadeiras aqui, só para chamar a atenção de vocês, você fez excelentes compras e agora nós vamos entender o que está acontecendo e que nessa luta de Selic com IPCA, por que deu essa diferença na sua carteira e nos seus investimentos? No final da aula, eu quero saber depois o que você vai me dizer, se realmente deu melhor o IPCA ou o Selic na sua carteira. Então vamos lá. Primeira aula que todo investidor de tesouro, de títulos públicos tem que ter é o que é Tesouro Selic. Como o nome diz, Tesouro Selic, ele está atrelado à taxa Selic. Taxa Selic, ela é o nosso índice de referência, né? Ela é uma taxa de referência para tudo. Então, assim, quando a Selic está lá, seja ela qual for a taxa, por exemplo, no momento dessa gravação, ela está em 15%. É uma das maiores taxas que nós vemos há muitos anos no nosso país. Normalmente, a taxa Selic variava de 8, 9, 7, 10. Então, olha só, nós estamos com 15%. E por que se dá isso? Porque essa taxa é como uma pressão na economia quando ela está alta, para que, no caso, a inflação, que também deve estar alta, diminua. Então, a taxa Selic não, né? A Selic, ela serve para isso. Bom, e o título que está atrelado à taxa Selic? Ele vai acompanhar a taxa. Então, veja bem, se hoje, em 2025, você tivesse comprado o Tesouro Selic, como o nosso amigo Fábio, o que teria acontecido? Você teria percorrido os últimos meses com o seu Tesouro Selic pagando 15% ao ano.
E isso, em outras palavras, é muito dinheiro no seu bolso, porque é mais de 1% ao mês. Bom, mas uma vez dito isso, agora vamos ver para que é esse tesouro. Então, assim, segurança que você precisa para os seus imprevistos. Sabe aqueles perrengues que acontecem no meio do caminho que você não está esperando? Então, se você deseja estar preparado para os imprevistos da vida, o Tesouro Selic é a escolha ideal. Olha que maravilha! Por quê? Geladeira que quebrou, uma dor de dente inesperada, uma promoção repentina, uma promoção. Eu pensei que era uma promoção, como se fala? É promoção de trabalho, mas esse aqui é promoção bacana. São situações que podem pegar qualquer um de surpresa. E aí, aquela hora, você fala, opa, eu tenho aquela reserva de emergência que está no Tesouro Selic. Então, você vê que o Tesouro Selic, ele foi criado com essa finalidade. Tanto para você ter essa reserva, nesses momentos que você precisa, e aí ele se destaca entre todos os títulos que nós temos no Tesouro, esse é o perfeito. E para investidores jamais, né, que gostam de bolar estratégias, já tem anos de percurso na vida dos investimentos, também pode ser usado como uma reserva de oportunidade, porque quando aparecem as promoções nos ativos, ó, é a hora de pegar aquele dinheirinho lá da reserva e comprar aquela grande oportunidade. Bom, e esse investimento, Tesouro Selic, ele também é perfeito para quem quer acumular uma reserva financeira, que é essa reserva de oportunidade. Aquele pé de meia com rendimento superior à poupança, facilidade de poder resgatar. Olha que bacana. O Tesouro, ele pensou e bolou toda uma estratégia muito bacana para nós investidores. Hoje, se você faz um resgate do Tesouro Selic até às 13 horas, no mesmo dia, esse recurso seu já está disponível na sua corretora. Ah, mas eu esqueci, lembrei só às 16. Tudo bem, no dia seguinte, ele vai estar disponível na sua conta. Bom, sem perder dinheiro e ainda ter o dinheiro na conta no dia seguinte. É muito maravilhoso. Além disso, sua tranquilidade está garantida, já que Tesouro Selic é um investimento que tem o respaldo pelo Tesouro Nacional, que assegura total segurança para o seu dinheiro. Então, você percebe uma coisa importante aqui? Que o Tesouro Selic, acompanhando a taxa Selic, ele te paga mais quando a taxa está em 15%. Agora, se o nosso amigo investiu em 2022, qual era a taxa Selic de então? Ele acompanha, sim, ele acompanha. Por quê? Porque lá em 2022, o que ele investiu rendeu a taxa, que naquele momento deveria ser 10, 8, não sei. Depois, em 2023, mudou a taxa, acompanha de novo. Mas se ele foi de 2022 até, não sei, né? Qual que é o vencimento dele? 2022? Não, né? Ele só falou, não falou a data do vencimento. Bom, resumindo, ele vai ter sempre a taxa Selic como referência para o rendimento dele. Então, tem momentos que a Selic vai estar pagando mais e tem momentos que ela vai estar pagando menos por causa da referência que é a taxa Selic. Beleza? Pronto, e já sabemos qual que é a finalidade, que é o mais importante. Agora, vamos do outro lado do ringue conhecer o IPCA+. Para quem quer ver o seu dinheiro crescendo, né? Mesmo em tempo de inflação. Esse tema a gente comenta muito aqui no canal. Por quê? Porque a inflação é o grande vilão. Ele come o nosso poder de compra. Então, hoje, né, eu até fiz em casa, né, fazendo a planilha minha de orçamento de casa, eu estava lá vendo, nossa, o dinheiro que você tem em janeiro para fazer a compra do mês, e em fevereiro você já compra um pouco menos. Em março, quando está a inflação, né? Um pouco menos. Quando chega o final do ano, se a inflação não abaixa, você está cada vez comprando menos coisa com
o mesmo valor. Isso é inflação, o seu poder de compra diminui. Então, o título Tesouro IPCA+, ele te traz uma grande vantagem. O IPCA é a inflação. E o mais é que tem uma taxa além da inflação. Então, vamos supor, no dia de hoje, a nossa inflação tivesse em 4 ou 5% ao ano. Então, esse IPCA+, te pagaria os 4% ao ano, mais a taxa no dia que você comprou o título. Então, vamos supor que no dia que você comprou o título, a taxa tivesse 7. 7 mais 4, ele vai te pagar 11%. Olha que massa! Então, mas Rosana, a inflação não vai mudando ao longo dos anos? Sim, vai mudando ao longo dos anos. E o título vai perseguindo a inflação. Então, tanto faz se lá, vamos supor, em 1990 eu tivesse comprado um título IPCA+, e tivesse colocado lá 10 mil reais, no dia de hoje, aqueles 10 mil não comprariam os 10 mil de hoje com o mesmo, porque a inflação teria comido. Mas como eu coloquei no IPCA, o título foi perseguindo a inflação. E pela taxa que eu contratei naquele ano, ele vai me pagar a inflação e ainda por cima a taxa contratada. Então, o meu dinheiro está protegido contra esse vilão que come o meu dinheiro ao longo do tempo. Então, você ganha duas vezes. Você ganha pela inflação e você ganha pela taxa. Bom, então, para que serve, além de saber tudo isso? Então, ele te oferece um rendimento atrelado à inflação, mais uma taxa de juros que é a fixa. Se você sonha em realizar a compra, né, da casa própria, todo brasileiro ama, aquele carrinho dos sonhos, né? Mas se preocupa com a inflação e as altas taxas de juros, então Tesouro IPCA+ é o queridinho. Bom, isso significa que no vencimento você receberá todo o valor que investiu, mais os juros corrigidos pela inflação. Por isso que esse título, para quem quer também uma aposentadoria, viver de renda, ele é muito bom, porque ele te traz pelo juros compostos por um período longo, médio e longo, ele te traz um retorno muito significativo. Esse investimento também é ideal para quem deseja acumular recursos para os próximos 5 a 10 anos, ou até mais, gente, garantindo que o seu dinheiro cresça, sem perder o poder de compra ao longo do tempo. Foi o que eu falei lá no início. Então, olha só, você colocou aqui e ele vai crescendo, vai aumentando. Assim, você pode ficar tranquilo, sabendo que o seu dinheiro está protegido e rendendo. Bom, como o nosso querido amigo disse, então, nessa briga, quem ganha, né? Então, Tesouro IPCA+, ou Tesouro Selic? Então, utilize conforme o seu objetivo. Então, vamos supor que o nosso amigo lá chegou e pensou assim, eu vou colocar nesse Tesouro Selic porque eu preciso fazer aquilo que em toda aula a gente fala, né? Que é a diversificação dos investimentos. E ele não tinha claro que ele também precisava de uma reserva de emergência. Né, quando precisar, acontecer o perrengue, ter ali na mão um recurso. Bom, e aí ele pensou assim, vou colocar no IPCA+, que também vou colocar o mesmo valor, que foi o que ele comentou lá na frente pra gente, que a gente leu. Então, na hora da corrida, o IPCA+, no caso, ele falou que ficou perdido e o Selic saiu na frente, em valor nominal. Por quê? Porque a época que ele investiu, lá em 2022, era diferente da atual. E o Tesouro Selic, naquela época, devia estar pagando menos do que o valor de hoje. E o título do IPCA+, ele sofre a marcação a mercado. Então, se ele comprou o IPCA+, ele vai receber aquele rendimento com juros lá na frente, sem perder o poder de compra? Sim,
Só que até chegar lá, o que, que vai acontecer com o título? Tem momentos que ele vai cair, vai lá para baixo. Na semana anterior, nós gravamos um vídeo falando sobre e mostrando para vocês o gráfico do Tesouro, onde você vê a linha do tempo do título ao longo de um período grande. Então, ou seja, você pode ir lá e consultar qual era a taxa, qual era o valor do título naquela época. Como eu não sei, né, qual IPCA que era, então eu não fiz isso. Mas você gostaria que, Fábio, você colocasse lá no seu site, né, dentro do Tesouro, na sua área logada, e visse a taxa que você contratou do IPCA e a taxa Selic da época. Você vai ver que é muito diferente e que lá no final, o mais importante é o quê? O objetivo que você traçou. Então, vamos supor que você não tenha traçado para sua reserva de emergência. Não tem problema. Você pensou só de diversificação. E aí, você colocou no Selic e, como você disse, no IPCA+. Não tem problema. Tesouro IPCA+ vai trazer os melhores retornos quanto mais longo for. Então, porque ele vai potencializar o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo nós temos de investimento, maior o lucro, maior o poder dos juros compostos trabalhando para você. Agora eu quero que você me diga, porque eu trouxe aqui um pré-fixado 2026 que estava, ó, o tempo inteiro negativo em todos os anos de investimento. E agora tá chegando dia 1º de janeiro e eu vou fazer a festa, porque esse título tá me pagando mais de 15% de rentabilidade anual. Ou seja, eu vou tirar um bom lucrinho nele. E foi investindo mensalmente bem pouquinho. Também deixo essa aula para você aqui na Excelência no Bolso. Espero que esse vídeo tenha trazido esclarecimento para você e para todos os excelentes. Valeu, até a próxima!